Você já percebeu que existem pessoas que não querem te compreender, mas querem te confundir? Pessoas que transformam culpa em arma, afeto em isca e silêncio em castigo? E quando essa pessoa é alguém da sua família, é aqui que o estoicismo deixa de ser uma filosofia antiga e se torna um escudo para a alma. O narcisista não destrói o corpo, destrói o eixo interno. A manipulação começa quando você tenta justificar o injustificável. Em uma casa onde o ego governa, o silêncio do sábio é resistência. Como manter sua serenidade em um ambiente onde a sanidade é testada todos os dias? O estoicismo não foi criado para templos. Ele nasceu no caos. Diante da arrogância, da mentira e da frieza, o estoico não foge, ele observa. Quando um narcisista está dentro da família, a convivência se torna um campo minado psicológico. E é aqui que a filosofia ensina algo que poucos compreendem. Não se trata de vencer o narcisista, mas de não ser moldado por ele. O estoico não luta pela validação, ele luta pela preservação da própria mente. Há pessoas que não buscam diálogo, buscam domínio. Elas estudam seu tom de voz, seu olhar, suas pausas. Elas não querem entender, querem medir o quanto ainda te afetam. O narcisista é um estrategista emocional. Ele não grita, ele testa, não pede, ele exige disfarçando cuidado. E a cada vez que você tenta se justificar, ele coleta material para o próximo ataque. O estoico observa isso de forma diferente. Ele não se coloca como vítima nem como guerreiro. Ele se posiciona como testemunha lúcida, aquele que enxerga o jogo, mas se recusa a jogar. O narcisista vive de reações. Reações são o alimento do seu ego. A cada vez que você demonstra raiva, tristeza ou confusão, ele sente que ainda tem controle sobre o seu eixo. É por isso que, para o estoico, o maior erro não é ser atacado, é responder com o mesmo ruído. A verdadeira resistência não está em erguer muros, está em manter o silêncio interno intacto, mesmo quando tudo ao redor tenta quebrá-lo. Até aqui, entendemos o cenário. O narcisista dentro da família é um espelho distorcido que tenta remodelar o outro à sua imagem. Mas agora, é preciso ir além das aparências. Não basta compreender o comportamento. É necessário compreender a natureza do poder que ele exerce e a força silenciosa que o estoico usa para resistir a ele. Porque a manipulação não é apenas um ato. É uma dança invisível, onde um tenta comandar o ritmo e o outro precisa aprender a permanecer imóvel sem se perder. É nesse ponto que a filosofia se torna escudo, quando deixa de ser teoria e se transforma em percepção. A partir daqui, mergulharemos no olhar estoico sobre a manipulação, não para combatê-la, mas para desarmá-la pela compreensão. E talvez nesse mergulho você descubra que o verdadeiro campo de batalha nunca foi o outro, mas sempre foi dentro de você. É justamente nesse instante, entre o impulso de reagir e a decisão de permanecer em si, que nasce a arma mais sutil do estoico, a indiferença seletiva, o escudo da consciência. Não se trata de virar as costas para o mundo, trata-se de preservar o seu olhar do veneno da manipulação. O estoico não ignora por desprezo, mas por sabedoria. Ele entende que reagir a tudo é desperdiçar energia com o que não merece vida dentro de si. Ele escolhe cuidadosamente o que merece a sua atenção, porque sabe que onde o olhar repousa, ali o poder se instala. O narcisista quer te empurrar para o caos. O estoico, ao contrário, caminha para dentro do silêncio. E é lá que o manipulador perde o acesso. O princípio da integridade silenciosa, a sabedoria de não se explicar. Há uma verdade que o estoico aprende cedo. Nem tudo que é verdadeiro deve ser dito a quem vive da distorção. O narcisista não quer diálogo, ele quer material.
Ele pega suas palavras, as distorce, as rearranja e as usa contra você no momento mais conveniente. Por isso, o silêncio do sábio não é covardia. É uma forma de proteger o que é sagrado, a própria clareza interior. Há poder em não responder, há força em não se explicar, porque cada tentativa de justificar-se diante de um manipulador é uma confissão que ele distorce a seu favor. O estoico aprende a manter-se inteiro em meio ao mal-entendido, sem precisar provar nada, porque a verdade não precisa de testemunhas para existir. A integridade silenciosa é o escudo invisível do sábio. O eixo interior, o ponto onde o caos se desfaz. Imagine um centro dentro de você que nada abala. Nenhuma crítica, nenhuma provocação, nenhum olhar gelado. Esse é o eixo interior. O estoico o constrói todos os dias, através da consciência. É o ponto em que o insulto não encontra eco e a manipulação cai no vazio. O narcisista vive em torno do controle. O estoico vive em torno do domínio de si. E quando alguém percebe que já não tem o poder de te perturbar, o jogo termina. Não porque você venceu, mas porque você deixou de participar. A verdadeira força não está em vencer o outro, mas em permanecer inteiro diante do desequilíbrio do outro. A tensão entre o ego e a lucidez. O narcisista precisa do caos para existir. O estoico precisa da clareza para sobreviver. Enquanto o primeiro transforma o ambiente em espelho de seu ego, o segundo se torna espelho da serenidade. E aqui está a ironia filosófica. O estoico, sem precisar se defender, já desarma. Ele não discute, não prova, não compete. Ele apenas observa. E nessa observação silenciosa, a máscara do manipulador começa a rachar. Não por confronto, mas pela ausência de reação. O silêncio do sábio ecoa mais alto que 1000 palavras do orgulhoso. Quantas vezes você tentou mostrar ao manipulador que estava sendo injusto? Quantas vezes você acreditou que a lógica o convenceria? E no fim, só ficou mais exausto. O estoico descobre que a paz não nasce da vitória, mas do desapego à necessidade de ser compreendido. Porque a compreensão é um presente que só a mente livre pode oferecer. E o narcisista, preso ao próprio reflexo, nunca enxergará o que não se parece com ele. O narcisista é escravo do próprio ego. O estoico é livre dentro do próprio silêncio. O primeiro domina corpos, o segundo governa consciências. E quando o sábio escolhe não reagir, o manipulador percebe o que nunca entenderá. O poder verdadeiro é o poder sobre si mesmo. A filosofia só tem valor quando pode ser vivida. O estoicismo não é feito para o conforto. É forjado no atrito, na convivência com o que tenta nos quebrar. E diante de um narcisista, especialmente quando o sangue o liga a você, o desafio não é apenas suportar, é sobreviver sem perder a essência. Existem algumas estratégias silenciosas que o estoico pratica não para vencer o outro, mas para preservar-se de dentro para fora. Estratégia número 1. A neutralidade controlada, o poder de não reagir. O narcisista não quer o diálogo, quer o espetáculo. Ele lança provocações, sutis ou diretas, esperando pelo momento em que sua calma se desfaz. E é exatamente nesse instante que o estoico o desarma. Porque o estoico compreende que o controle não está em vencer uma discussão, mas em não ser arrastado pela tempestade emocional que o outro provoca. Diante da provocação, mantenha a expressão neutra. Não demonstre raiva nem desdém. Apenas esteja. O silêncio, quando nasce da força interior, tem um peso que o manipulador não sabe suportar. Ele espera o drama, você oferece serenidade. Ele quer o conflito, você oferece presença silenciosa e, de repente, o palco se desfaz.
porque sem plateia o espetáculo morre. Neutralidade controlada é isso, a arte de não dar combustível ao fogo do ego alheio. Estratégia número 2. O retiro interno, o santuário da mente. Há lugares onde o corpo permanece, mas a mente precisa se retirar. Diante da manipulação, o estoico não busca fuga física, mas distância mental. Ele cria dentro de si um espaço inacessível, onde nenhum olhar o alcança, nenhuma palavra o fere e nenhuma culpa o domina. Esse é o retiro interno, um abrigo invisível que se constrói pela consciência. Ali, você observa sem se dissolver. Quando o narcisista fala, você escuta as palavras, mas não as absorve. Quando ele tenta despertar culpa, você a reconhece e a devolve ao remetente, sem precisar dizer nada. É nesse silêncio interior que o poder se inverte. O manipulador continua jogando, mas o jogo já não te alcança. Você passa a ser o observador, não o alvo. E é nesse estado que a filosofia se torna proteção. O estoico não foge, ele apenas decide onde permanecer inteiro. Estratégia número 3. O espelho invertido, compreender sem tentar corrigir. A natureza do narcisista é o reflexo. Ele só enxerga o próprio brilho e exige que todos confirmem a sua luz. Tentar mostrar-lhe suas falhas é inútil. O reflexo o fere e ele o destrói antes de reconhecê-lo. O estoico compreende isso e por isso não tenta mais curar o que não deseja ser curado. Ele observa o narcisista como um fenômeno humano, uma mente aprisionada no próprio ego, incapaz de empatia, sedenta por validação. Cada provocação torna-se estudo. Cada manipulação, uma lição sobre o vazio de quem não sabe sentir, e assim, a dor se transforma em sabedoria. O estoico não tenta ser espelho para o outro, ele se torna um espelho para si mesmo. Ele se pergunta: o que essa convivência está revelando sobre mim? Quais partes minhas ainda reagem? Onde o meu ego ainda deseja ser compreendido? É aqui que o poder muda de mãos. Porque o narcisista permanece preso na necessidade de ser adorado, enquanto o estoico se liberta da necessidade de ser entendido. Compreender o narcisista não é justificar, é libertar-se da ilusão de que ele mudará. Estratégia número 4. A técnica do silêncio direcionado, responder sem palavras. O silêncio é a linguagem da mente madura. O estoico não silencia por medo, mas por decisão estratégica. Ele sabe que cada palavra dita a quem distorce é um tijolo entregue ao inimigo. Por isso, fala apenas quando há sentido, e se cala quando o ruído domina. O silêncio direcionado é ativo, não passivo. Ele diz: eu entendi o jogo, mas não jogo mais. E quando o manipulador percebe que perdeu o controle sobre o seu humor, o seu ritmo e o seu olhar, ele sente o vazio do próprio poder se desintegrando. E esse vazio o consome. O silêncio do sábio não é fuga, é domínio sobre o próprio terreno interior. Estratégia número 5. O desapego da compreensão. O fim da necessidade de provar. Um dos maiores sofrimentos de quem convive com um narcisista é o desejo desesperado de ser entendido. Você explica, justifica, demonstra e nada muda. Porque o narcisista não quer compreender, ele quer vencer. O estoico aprende, com o tempo, a soltar esse fio. Ele deixa de buscar explicação em mentes que não buscam verdade. E entende que a paz nasce no momento em que você deixa de tentar ensinar o que o outro se recusa a aprender. É o abandono da necessidade de provar e o início da verdadeira liberdade emocional. Não é o isolamento que te protege, é a lucidez de não insistir onde a compreensão é impossível. Estratégia número 6. A reconstrução da presença, viver em si, não em torno do outro.
O narcisista faz você orbitar ao redor dele, suas palavras, seus humores, seus julgamentos. Quando você percebe, já não vive, apenas reage. O estoico interrompe esse ciclo com uma decisão silenciosa, voltar a habitar o próprio centro. Ele recupera a rotina, o foco, o prazer de estar consigo. Aprende a encontrar valor em sua solidão e significado em sua quietude. E quanto mais ele se reconecta ao próprio eixo, menos espaço o narcisista ocupa. Até que um dia, a voz manipuladora se torna apenas ruído distante e o que antes o paralisava, agora se torna apenas experiência. O estoico não precisa que o outro mude para reencontrar a paz. Ele apenas muda a direção do próprio olhar. Quantas vezes você já tentou explicar algo a alguém que nunca quis entender? E quanto da sua energia foi desperdiçada nisso? Se hoje você escolhesse o silêncio, o que deixaria de perder? Até quando você continuará tentando ser compreendido por quem lucra com a sua confusão? A convivência com o narcisista é um campo de guerra invisível, mas o estoico não luta com armas, luta com consciência. Ele não precisa vencer o outro, basta não perder a si mesmo. Porque sobreviver, nesse caso, já é um ato de sabedoria. O estoico não é aquele que suporta o narcisista, é aquele que deixa de ser moldado por ele. A vitória não é fazer o outro mudar. A vitória é sair inteiro, lúcido e inabalável de um ambiente que tenta te fragmentar. Lembre-se, o caos revela quem você é, e a serenidade é a resposta mais ofensiva que o ego pode receber. Você não precisa se afastar fisicamente para se libertar mentalmente. A paz é a maior vingança do sábio. Enquanto o narcisista joga para vencer, o estoico observa para compreender. Agora eu te pergunto, qual foi o momento em que você percebeu que alguém da sua família estava te manipulando emocionalmente? E o que mudou quando você decidiu não reagir mais da mesma forma? Compartilhe nos comentários. Talvez sua lucidez inspire o silêncio de alguém que ainda vive no caos. E se este vídeo te trouxe clareza, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque este canal te ensinará muito sobre como blindar sua mente contra o controle emocional e as armadilhas da manipulação. Deixe também o seu like, porque é assim que o YouTube entende que você ressoa com este conteúdo e desta forma te recomendará mais vídeos como este. Nunca se esqueça que essa filosofia não é um refúgio, mas é uma arma contra todo e qualquer caos. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.